Meu nome é Valéria, né? Eu sou conhecida no centro como Val, e a gente está aqui diretamente da página do Facebook do Centro Espírita Francisco de Assis, para a nossa reflexão semanal das quintas-feiras às 20 horas. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a nossa capacidade de sermos metamorfose, e muitas vezes daquilo que nos impede de sermos, né? E o que a gente pode fazer para modificar e podermos então ser metamorfose sempre. Porque estar em metamorfose é fazer com que a vida, com que os nossos limites, com que os nossos problemas, eles sejam superados e a gente possa se modificar a cada momento para uma nova realidade, para um novo momento, para uma nova existência. Se a gente estagnar na síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim, né? A gente não consegue ser metamorfose. A gente precisa, então, se permitir ser sempre, para que a gente possa evoluir. A evolução é a nossa única meta, né, na nossa existência. Para iniciar, então, vamos fazer uma oração, pedindo a espiritualidade superior, aos anjos guardiões, aos nossos mentores, que possam estar conosco, nos conduzindo, nos amparando, fazendo com que as palavras que sejam preferidas hoje cheguem ao coração de cada um que está conosco aqui, de cada um que vai assistir essa apresentação, essa reflexão depois, para que o entendimento seja amplo e para que a gente consiga, então, colocar em prática tudo aquilo que a espiritualidade vai trazer para a gente hoje. Assim é, que assim seja. Então, vamos dar início ao às nossas reflexões. Deixa eu ver se eu diminuo um pouquinho isso aqui. Isso. A gente vai trabalhar através de uma psicografia que foi ditada, que foi mandada para mim pelo meu mentor espiritual chamado Emmanuel, né, em 2015. E a gente vai trabalhar algumas obras espíritas, como Renovando Atitudes, O Despertar da Consciência do Átomo ao Anjo, O Poder do Agora, que não é uma obra espírita, mas é uma obra interessante também da gente poder estar recorrendo e observando muitas coisas nessa obra, porque ela fala muitas coisas positivas sobre o estar presente no agora. Então, hoje o nosso convite é: sejamos metamorfose. Convite: vamos viver no agora? Para que a gente possa ser metamorfose, a gente precisa estar no agora, integralmente no agora. Por quê? Porque se a gente viver no ontem, a gente está preso a uma realidade que não existe, mas ela existiu num momento anterior, mas hoje essa realidade ficou para trás, ela não existe mais no hoje, não existe mais no agora. Se nós vivermos no futuro, a gente está vendo uma possibilidade que a gente nem sabe se vai acontecer ou não, se vai ocorrer ou não. Então, o único momento que existe é o agora. Por isso, é nesse momento que a gente precisa estar, é nesse momento que a gente precisa viver, é nesse momento que a gente precisa ser integralmente na nossa caminhada aqui na Terra. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Esse é o Salmo 23. Eis um versículo bíblico no qual devemos acreditar. A espiritualidade enviada pelo Cristo sempre nos ampara, nos protege, nos dá pistas e mostra para cada um aquilo que é o melhor. Nós precisamos ter ouvidos para ouvir, olhos para ver. Muitas vezes as mensagens da espiritualidade superior nos vêm através de uma pessoa que a gente encontrou, que a gente nem conhece, mas que a gente conversou no ponto do ônibus, por exemplo. E que falou de uma maneira completamente inocente aquilo que a gente realmente precisava ouvir naquele momento. Então, é muito importante a gente atentar para os sinais que a vida nos dá, porque eles vêm de muitos lugares, eles vêm inclusive de pessoas que nos circundam, ou mesmo de pessoas que convivem conosco. Nosso filho pequenininho, que ainda não tem experiência de vida, às vezes olha para a gente e fala uma coisa que fala assim: meu Deus, é isso, é essa a resposta. Ele está sendo ali um instrumento de Deus para poder nos alertar sobre alguma coisa. Então, precisamos estar atentos àquilo que está ao nosso redor, às pessoas, às situações,
as coisas, aquilo também que muitas vezes nos vem como inspiração na mente, que é o nosso mentor falando com a gente. Por isso, Jesus não nos desampara, a espiritualidade não nos desampara. Nós só precisamos estar conectados com essa espiritualidade superior para ouvir realmente os conselhos que realmente importam para a nossa vida e não confundir com aqueles conselhos dos obsessores que vão atrapalhar a nossa vida. Então, assim, é muito importante que a gente siga nessa linha de raciocínio para que esse salmo possa realmente estar presente na nossa vida, para que esse salmo possa se realizar na integridade da nossa vida. O nosso eu superior nos alerta sobre aquilo que é realmente importante para nós. Então, assim, quando a gente está em oração, quando a gente está em conexão com o nosso eu superior, quando a gente está em conexão com o que a gente é de mais profundo, com o nosso ser, né, que é infinito, e que a gente muitas vezes não descobriu isso ainda, ele mesmo, esse nosso eu superior que está dentro da gente, que habita em nós e que é a nossa essência, ele nos mostra, ele nos indica alguns caminhos a seguir. Então, além dos nossos mentores da espiritualidade superior, a gente ainda tem a nossa própria consciência, né? Esse eu que está dentro de nós e que muitas vezes não está desperto, que está lá dormindo, e que a gente, através da oração, consegue acessar e consegue ir acordando cada vez mais. Isso é muito importante para que a gente possa caminhar de uma maneira interessante na vida. Mas relutamos em acreditar no óbvio, pela pressa em alcançarmos aquilo que consideramos o bom, o certo, o melhor para nós mesmos. Então, assim, a gente está caminhando na vida, muitas vezes a resposta está na nossa frente, mas a gente quer uma coisa mirabolante, a gente quer alguma coisa que vai além daquela perspectiva. A gente vai procurar uma resposta milagrosa em lugares, quando ela está dentro da gente mesmo. É só a gente silenciar a nossa mente e buscar lá dentro, buscar essas respostas dentro do nosso próprio ser, buscar as inspirações dentro do nosso próprio ser. E aí a gente vai alcançando as respostas que são realmente verdadeiras para nós. Então, a busca é interior, ela não é para fora, ela é para dentro. A gente vai buscar e alcançar e conseguir as respostas através daquilo que a gente tem dentro de nós mesmos, por causa de crenças limitantes que possuímos. Então, muitas vezes, a gente não consegue identificar tudo isso, porque existem crenças que nós carregamos na nossa existência que vão limitando o nosso ser, que vão limitando quem nós somos. Essas crenças, elas são assumidas por nós na própria encarnação que a gente está, e elas vêm também na nossa bagagem de reencarnações sucessivas, né, para que a gente possa... a gente vai acumulando esse monte de crença que a gente vai aprendendo na educação que a gente teve lá na Idade de Cristo, por exemplo, quando a gente reencarnou lá, depois na Idade Média, coisas que vêm das religiões que nós frequentamos, das famílias que nós frequentamos, tudo isso vão sendo acumulados, as vivências que nós tivemos, dos traumas que nós tivemos, vão gerando crenças e vão acumulando essas crenças dentro de nós. No livro dos Espíritos, já é esclarecido por Kardec na questão 258. Kardec pergunta para o Espírito da Verdade: quando na erraticidade, antes de começar nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da sua vida terrena? E o Espírito da Verdade responde: o espírito reencarnante não só sabe das mazelas pelas quais irá passar ao entrar no corpo físico, como escolhe as provas e expiações que serão necessárias para o seu crescimento. Então, assim, nós antes de reencarnar, a gente faz uma programação reencarnatória, uma programação reencarnatória junto com a espiritualidade superior. Quanto mais a gente tem dificuldade, mais a espiritualidade superior vai nos auxiliar, vai contribuir com essa perspectiva de fazer esse planejamento reencarnatório. Quanto mais a gente é consciente, mais a gente tem condição de escolher sozinho.
muitas coisas. E a espiritualidade vai falar assim, ó, isso aqui parece que está meio pesado, vamos mudar isso aqui um pouquinho. Ó, isso aqui parece que não está muito legal, vamos trabalhar isso aqui de uma maneira mais interessante. Então, você faz a sua programação e a espiritualidade vai dando alguns conselhos para a gente, né? Na hora de realmente bater o martelo que vai ser aquilo. Mas nós sabemos, nós aceitamos, nós estamos cientes de tudo, de todas as provas pelas quais a gente vai passar, por todas as expiações que foram escolhas nossas. Então, o livre-arbítrio existe sim, né? Existe sim, e muitas vezes a gente fala assim, mas tem coisa que a gente não muda na vida, por mais que a gente escolha diferente, mas a gente muitas vezes já fez uma escolha pretérita na nossa programação reencarnatória, que vai culminar naquilo que a gente está trabalhando naquele momento. É muito importante a gente também compreender que a gente pode modificar essa programação. A gente não precisa seguir essa programação exatamente daquele jeito, não. Como assim a gente pode modificar? Por exemplo, a gente escolhe uma prova muito, muito grande e a gente não dá conta dessa prova. Então, algumas pessoas não dão conta, acabam se suicidando, indireta ou diretamente. Então, ela muda aí a programação reencarnatória dela, porque ela combinou uma coisa e fez outra. Mas também existe o outro extremo. A gente fez uma programação reencarnatória, escolhemos as nossas provas, tudo bonitinho, mas a gente teve uma conduta tão interessante na vida que aquilo já não faz mais sentido para a gente. Então, a gente pode, muitas vezes, pular algumas etapas por conta da nossa conduta ser muito interessante. Isso aconteceu, por exemplo, com o irmão do Chico Xavier. Às vezes eu conto essa história, né? Ele teve um problema de saúde e na programação reencarnatória dele constava que ele precisava ficar 12 anos em coma antes de reencarnar. Mas ele foi tão bacana com as pessoas que iam procurar o Chico, ele acolhia essas pessoas, ele dava um cafezinho, dava uma água, enquanto o Chico não chegava, ele acolhia essas pessoas no comércio dele, e com isso ele foi eliminando esses anos em que ele ia ficar em coma, por conta da bondade, da benevolência dele, da conduta positiva dele durante a existência. E ele, então, não ficou em coma esse tempo todo. Ele não ficou em coma, na verdade. Ele morreu, ele desencarnou meio que diretamente, certo? Então, assim, a gente tem toda essa perspectiva de uma programação, de algo que a gente programa, e geralmente a gente cumpre aquilo do início ao fim, na nossa reencarnação, de maneira mais positiva, mais negativa, mas a gente vai cumprindo, mas a gente tem a possibilidade de modificar também. Então, nada é estático, nada é parado, nada é o destino pronto. A gente faz uma programação e muitas vezes a gente modifica essa programação com as nossas escolhas no nosso dia a dia. E modifica para melhor ou para pior, vai depender muito também dessas escolhas que a gente vai fazer. A tarefa é árdua, porém, ao estarmos no corpo físico, recebemos a bênção do esquecimento das escolhas feitas antes de reencarnarmos, além das lembranças de outras vidas pretéritas. Quando a gente tem muitas pessoas que falam assim, mas a gente reencarna e a gente não lembra de nada que aconteceu, isso é injusto, porque assim a gente não tem lembrança de nada, então a gente não pode atuar em cima disso, a gente não pode melhorar, a gente não pode saber quem fez bem, quem fez mal para a gente não pode saber quais foram as nossas escolhas. Só que essa questão do esquecimento, na verdade, é uma bênção, para que a gente possa ter oportunidade de como se a gente pegasse o nosso computador interno e a gente zerasse esse computador. A gente fizesse um backup, deixasse guardadinho lá, né, o backup bonitinho, e o computador está zeradinho. Esse backup ele fica no nosso corpo mental. Segundo André Luiz, a gente tem vários corpos, né? A gente tem 5 corpos espirituais, segundo André Luiz. E o corpo mental é o corpo que armazena essas memórias, esses backups que a gente faz na nossa existência. Então, fica tudo armazenado lá. De vez em quando, a gente acessa esse backup. Mesmo que a gente não tenha uma consciência plena desse acesso, a gente acessa. E a gente vai compreendendo coisas a partir dessas lembranças pequenas que vão vindo à nossa mente.
de vidas passadas, de coisas que aconteceram, enfim, a gente vai tendo pequenas lembranças. Por isso, devemos saber passar pelas situações escolhidas através do livre-arbítrio, escolhendo no agora fazê-lo, sem sofrimento, com aceitação, com amor universal, com paz no coração. A gente, então, está falando sobre o viver no agora, né? Então, a gente precisa ter todas essas perspectivas para a gente poder caminhar numa direção interessante na nossa vida. Mas, também, a gente precisa entender sobre a questão do controle. A gente está vivendo no agora e a gente acha que a gente controla a nossa vida como um todo. Eu me lembro bem, eu estava na faculdade e eu estava no meio da faculdade e eu casei e acabei engravidando. E uma professora minha falou assim, que falta de planejamento de vida. E eu depois engravidei mais uma vez e mesmo assim eu terminei a faculdade. Logo depois do meu segundo filho nascer, quando ele tinha cerca de 2 anos, o meu pai faleceu. Então, assim, eu fiz a faculdade com muito mais esforço, né? Tendo os 2 meninos para cuidar, bem pequenininhos. Eles não pegaram a madeira, eu tinha que levar para amamentar. Eu morava numa cidade, estudava em outra. Era assim, eu ia de ônibus, era muito complicado. Foi uma loucura, assim, muito grande aquele momento. Mas o desencarne do meu pai fez eu entender que eu precisava ter os meus filhos naquele momento para que eles pudessem conhecer o meu pai de alguma maneira. Para que eles pudessem conhecer meu pai. Então, assim, nada na vida é por acaso, nada na vida é controlado, né? A gente faz uma programação reencarnatória e muitas vezes a gente vai seguir aquela programação. E a gente dá conta, né? Acabou que eu dei conta, me formei, deu tudo certo no final. Então, beleza, né? O homem encarnado tem pressa e pensa que sabe o que é melhor para si e para os que estão próximos de si. A gente tem mania de resolver tudo, né? A gente resolve a nossa vida assim rapidinho e principalmente a vida daquelas pessoas que estão em torno da gente. Afasta-se assim da compreensão das coisas e muitas vezes retarda o próprio crescimento espiritual por causa da ansiedade, da presunção de achar que controla a vida e os seus processos. O controle é ilusório, ele não existe, ninguém controla os processos. Mesmo os presunçosos que se iludem por acharem que têm uma vida totalmente regrada, não compreendem que o controle não existe, mesmo porque algumas escolhas já foram feitas preternamente por nós mesmos no momento de nosso plano reencarnatório. Então, assim, quando a professora disse que falta de planejamento de vida, eu me senti muito mal, mas depois eu fui compreender o porquê daquilo tudo, tendo em vista que meu pai ia desencarnar. E eu dei alegria para ele, antes dele desencarnar, de me formar e de ter os 2 netos perto dele, os 2 netos mais velhos dele, né? Então, isso foi, depois, assim, parece que foi um esclarecimento para mim e eu entendi. Então, nem sempre as coisas vão acontecer da maneira como a gente planeja, né? Com a consciência de encarnado, mas elas vão acontecer da forma como as nossas escolhas vão conduzindo, e também dentro dessa programação que a gente faz aí, reencarnatória. Como eu já disse, a gente pode mudar isso aí, né? A gente não precisa, muitas vezes a gente não segue exatamente como a gente fez, por conta do livre-arbítrio também. Algumas pessoas, quando têm consciência de que os processos são protegidos pela espiritualidade superior, conseguem apaziguar algumas provas e até mesmo afastar outras, porque compreendem com maturidade a vida. Então, reparem isso, né? Quando a gente está sempre em conexão com a espiritualidade superior, quando a gente se conecta com o nosso mentor, com o nosso anjo da guarda, muitas vezes eles mesmos vão falar para a gente, não vai por esse caminho não, que não vai ser legal. Esse daqui pode ser mais interessante, vai por esse aqui, que pode ser mais legal. Então, a gente precisa ter ouvidos para ouvir, mais uma vez, né, esses conselhos que os nossos mentores vão dando para a gente no nosso caminho, que podem ser livramentos. Vamos pensar assim, um exemplo bem simples. A gente está
caminhando, a gente está numa rua, né? A gente está indo por um caminho de falar, aqui é mais perto, eu vou por aqui. Aí, de repente, fala assim, não, eu estou com vontade ali de, sei lá, ver uma paisagem bonita, então eu vou por aqui, que é mais longe, mas eu vou por aqui. Se você luta com aquilo, se aquilo foi uma inspiração que te veio assim, né, bem suavemente, você falar, não, eu vou pelo caminho aqui mais curto mesmo. Muitas vezes você pode sofrer um acidente, por exemplo. Se você tivesse ouvido aquela inspiração para você mudar sua rota, você teria o livramento daquele acidente. Então a gente precisa ter ouvidos para ouvir. Isso é um exemplo simples, mas que serve para muitas coisas da nossa vida. Né? Nem sempre vai ser um conselho positivo. Por isso que a gente precisa ter ouvidos para ouvir, para ver se é o. Porque, olha só, a diferença entre o que o nosso mentor fala para a gente e o que os espíritos obsessores falam é que o mentor ele fala uma vez e se você tiver ouvidos para ouvir, você ouve. O obsessor fica repetindo aquilo na sua cabeça constantemente. Então, essa é a diferença. A gente precisa estar atento a essas diferenças para poder seguir ou não aquele conselho que foi dado para a gente. Então, e até mesmo afastar outras porque compreendem com maturidade a vida e escolhem seguir, sem revolta, sem mágoas, sem injúrias, sem ansiedade, com compreensão dos processos, com consciência das possibilidades de cada situação. Então, assim, quando a gente segue sem esses sentimentos de revolta, mágoa, injúria, raiva, rancor, ódio, né? A gente vai seguindo, tentando compreender tudo o que está acontecendo ao nosso redor e buscando ter aprendizado com tudo aquilo, a gente vai, então, alcançar a compreensão dos processos, a consciência e o aprendizado para a nossa evolução. Tudo é aprendizado. Tudo que a gente vive na Terra é aprendizado. E a gente precisa ter consciência disso. Porém, a grande maioria perde-se em meio às dificuldades que as escolhas pretéritas trouxeram para o presente. Então, muitas vezes a gente se sente culpado, por exemplo, por alguma coisa que a gente fez no passado, né, longínquo, em vidas anteriores, que a gente nem sabe muito bem o que foi, mas que vão trazer culpa para a gente, né? Vão trazer. Aí as culpas geram karmas e vão trazer karmas para a gente também. E a gente às vezes fica ali parado naquilo, né? E às vezes nessa própria vida que a gente está vivendo, a gente comete um ato e fica parado naquele ato, ao invés de tentar compreender o que aquele ato representou e seguir em frente, deixar aquele para trás, sair daquele momento, sair daquele looping temporal e seguir, né? A gente às vezes fica preso nesse looping. É preciso ter fé na vida, fé em si mesmo, fé em Deus, fé na espiritualidade que nos acolhe com bondade e amor. Entender que os processos vão surgir, que as dificuldades vão chegar e que cada qual terá a força, a virtude, a consciência e a compreensão necessárias para superar e seguir. A gente precisa ter essa consciência. Tudo que aparece na nossa vida é possível para a gente resolver, para a gente caminhar, para a gente estar em contato com nós mesmos, com a nossa espiritualidade superior, com tudo isso, e que a gente vai conseguir ultrapassar. Se chegou para a gente, é porque a gente tem condição de trabalhar aquilo em nós. E a gente vai conseguir ultrapassar essas barreiras com graça, com leveza e com harmonia. Por isso a gente precisa estar certo disso, compreender que a gente precisa viver no agora, que a vida é do agora, do hoje, do instante. E cada instante bem vivido faz toda a diferença para a caminhada de cada ser. A gente precisa viver intensamente cada momento. A questão é efetivamente aquele termo antigo que vem lá do latim, né? que é o carpe diem. Carpe diem é viver intensamente o momento, viver com intensidade cada momento. Quando a gente aproveita e vive com intensidade cada momento, a gente tem a possibilidade de crescer, de avançar, de ser melhor a cada instante da nossa vida. O convite, então, é viver o agora, viver dentro do agora, tendo todos os aprendizados que o passado trouxe para a gente, mas deixando o passado no lugar dele, né? Trazendo para a nossa vida os aprendizados que a gente conseguiu conquistar com esse passado. E sem viver no futuro, porque a gente não sabe se o futuro vai chegar ou não.
Ah, então eu não tenho que planejar o meu futuro? Temos que planejar. Tanto que a gente tem que plantar bem para colher bem. Só que plantar no hoje, pensar no hoje, o que eu posso fazer hoje para mudar a minha existência? É isso que a gente tem que fazer. Hoje eu vou fazer isso, e isso vai ser muito legal, porque isso vai me fazer feliz hoje. Se está me fazendo feliz hoje, é um plantio de felicidade. Então, amanhã eu vou colher felicidade. Tá vendo? A gente precisa estar bem presente no agora. Aqui a gente tem um textozinho do Mário Quintana que fala sobre a idade de ser feliz. Vamos ouvir então, né, para a gente poder refletir um pouquinho. Existe somente uma idade para a gente ser feliz. Somente uma época na vida de cada pessoa em que é possível sonhar e fazer planos e ter energia bastante. Para realizá-los, a despeito de todas as dificuldades e obstáculos. Uma só idade para a gente se encantar com a vida e viver apaixonadamente. E desfrutar tudo com toda intensidade, sem medo nem culpa de sentir prazer. Fase dourada em que a gente pode criar e recriar a vida à nossa própria imagem e semelhança. E vestir-se com todas as cores, experimentar todos os sabores e entregar-se a todos os amores, sem preconceitos nem pudor. Tempo de entusiasmo e coragem, em que todo o desafio é mais um convite à luta que a gente enfrenta. Com toda a disposição de tentar algo novo, e de novo, e quantas vezes for preciso. Essa idade tão fugaz na vida da gente chama-se presente e tem a duração do instante que passa. Essa é a idade de ser feliz no agora, né? A gente pode escolher estar e ser feliz no agora. O que impede que vivamos, então, nesse agora? Né? O que faz com que a gente não consiga viver intensamente esse agora? Que é a idade que a gente pode ser tudo que a gente quiser ser. É a idade que a gente pode modificar tudo que a gente quiser modificar. Por que a gente tem tanta dificuldade de viver nesse agora? A quem culpar por todas as nossas aflições, senão a nós mesmos? O homem é assim. Num grande número de casos, o artesão de suas próprias dificuldades e tormentos. Mas, em vez de reconhecer isso, ele acha mais simples e menos humilhante para a sua vaidade acusar a sorte e a providência. Isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Nós não somos protagonistas da nossa vida. A gente tem a necessidade sempre de culpar alguém pelas coisas que estão acontecendo nas nossas vidas. E isso vai trazendo crenças negativas, porque a gente fala assim, o olho grande do outro é que não deixou eu fazer aquilo na minha vida. A inveja do outro é que não deixou com que a minha vida continuasse, seguisse em frente. Porque o outro me atrapalhou, porque o outro colocou um empecilho no meu caminho, eu não pude caminhar por onde eu queria. A gente precisa olhar para a gente mesmo. Quais as minhas atitudes, quais as atitudes minhas
que impediram aquele meu crescimento. É isso que a gente precisa ver. Ao invés de olhar para o outro e enxergar o erro do outro, olhar para a gente mesmo e enxergar as nossas limitações, para que a gente possa superar essas limitações com graça, com leveza e com harmonia. Tirando as máscaras que a gente vai colocando durante a nossa existência, né? Tirando essas máscaras que muitas vezes, e que na maioria das vezes, que sempre vão nos atrapalhar de ser quem somos. Crenças têm alguns livros que chamam de mentalidade, e elas estão na mente. A mentalidade é a capacidade intelectual, o conjunto de crenças, costumes, hábitos e disposições psíquicas de um indivíduo. São registros profundos situados no corpo espiritual, raízes de nosso modo de agir e pensar, acumulados na noite dos tempos. Essas crenças, né, esses pontos de vista fixos, eles não precisam ser algo que a gente vem cultuando nessa existência somente. Ele pode ser uma soma de existência após existência dentro da nossa programação reencarnatória. Nossa mentalidade, mente, atrai tudo aquilo que irradiamos, consciente e inconscientemente. Então, a gente tem crenças que vão gerar karmas. A gente vai, através dessas crenças, ter atitudes, regras e suposições que vão estar lá registradas na nossa mente. Então, a gente tem crenças que são centrais, crenças que são intermediárias, atitudes e suposições e pensamentos automáticos. E essas crenças aí, centrais, intermediárias, elas vão gerar os pensamentos automáticos. Eu gostaria tanto de fazer isso, mas eu não posso porque eu tenho essa limitação. Por que não superar a limitação? Tantas pessoas superam, a gente pode tudo. Jesus disse, se a gente tiver fé do tamanho de um grão de ervilha, a gente pode mover montanhas. Então, nós podemos tudo. Por que a gente se limita? Por que a gente se coloca barreiras para limitar a nossa existência? Portanto, certos conceitos que mantemos atraem prosperidade e nos fazem muito bem. Outros tantos nos desconectam do progresso e da realidade espiritual. Então, qual realidade eu estou vivendo? Eu estou vivendo nessa realidade que me atrai prosperidade ou eu estou vivendo nessa realidade que me atrai atraso? Atraso no sentido de eu não conseguir ouvir os meus mentores espirituais, eu não conseguir me conectar com o meu próprio progresso. Então, a gente tem crenças limitantes de relacionamento do comportamento com pensamentos automáticos. A crença central está na mente. A crença intermediária está nas atitudes. Então, a gente tem uma situação que é criada por nós, um pensamento automático que vai gerar uma ação, uma reação, pode ser uma ação ou uma reação, e essa reação ela pode vir com emoções, com comportamentos, com fisiologias, com coisas, com doenças no nosso próprio corpo, que são os resultados. Então, vamos pensar numa crença bem simples e muito corriqueira do modelo cognitivo sistematizando. Então, assim, a gente tem uma crença central. Eu sou incompetente. A crença intermediária. Se eu não entendo algo, então eu sou burro. A situação, uma aula, por exemplo, pensamento automático. Isso é difícil demais. Eu jamais vou aprender. Reação emocional, a tristeza. Corporal, o desconforto. Comportamental, sair da sala de aula. Então, tá vendo? São crenças que são geradas. Se todo mundo está aprendendo aquilo, por que eu não posso aprender? Se todo mundo está acompanhando a aula, por que eu não posso acompanhar? Eu preciso trabalhar isso em mim para entender essa perspectiva renovada e caminhar em direção à resolução do problema e encaminhar em direção a acreditar em mim mesmo, a tirar essa crença de que eu não consigo e colocar no lugar a crença de que é possível. Aí a gente tem uma escala, né? A gente pode escolher ficar aí em algum desses degraus. Não farei, pronto, fiquei lá estagnado, não vou fazer. Ou eu posso parar para pensar, não, eu posso fazer.
Eu quero fazer. Como fazer? Tratarei de fazer. Posso fazer. Farei. Sim, eu consegui. Então, o que a gente. Em qual degrau a gente vai parar? Ou a gente vai chegar lá no topo? É a nossa perseverança que vai dizer e vai ditar isso aí pra gente. Dessa forma, tudo o que está acontecendo em tua vida é um produto de tuas crenças e pensamentos que se materializam. Não se trata, pois, de punições nem recompensas, mas reações desencadeadas pelas tuas ações mentais, pois somos co-criadores da nossa própria história. Isso está lá no livro Renovando Atitudes. Né? Então, assim, o que a gente está recebendo do mundo, o que a gente está recebendo na nossa vida, é fruto daquilo que a gente acredita. A gente tem uma crença, a gente tem um pensamento, esse pensamento se materializa e nós cocriamos a nossa realidade. Muitas vezes a gente se coloca dentro de loopings, né? E a gente fica vivendo dentro daquele looping muito tempo. E a gente não consegue sair daquele looping, não consegue sair daquele looping. Por que será? Por que a gente não consegue sair desse looping? É isso que a gente tem que se perguntar. O que eu posso fazer para sair daqui? O que eu posso fazer de diferente para poder modificar isso que não está legal na minha vida? Qual o plantio que eu tenho que modificar para poder colher algo melhor ali na frente? Então, a gente vai tendo aí na nossa vida, né, as crenças que vão limitando a gente, como, por exemplo, a culpa. A gente vai se sentindo culpado, a gente vai culpando os outros. A culpa, quando é conosco mesmo, quando a gente se culpa por alguma coisa, ela traz karmas para a nossa vida. Como assim? Se eu passei por uma situação e eu não aprendi com essa situação, eu começo a me culpar com essa situação, ela vai gerar um karma ali na frente, certo? Ela vai. O que é o karma? É um castigo que nós mesmos nos imputamos por nos sentirmos culpados por alguma coisa. Então, nessa vida ou numa programação reencarnatória, a gente vai se colocar no banco dos réus, vai se julgar, vai se condenar e vai se fazer passar por determinadas situações por causa dessa culpa. Julgamento, né? Então, a gente se culpou, a gente vai se colocar no banco dos réus, como eu falei, e vai se condenar, ou vai condenar o outro. E isso, se a gente se condenar, vai gerar karma para a gente. Se a gente condenar o outro, a gente vai estar gerando uma situação de desamor, de intolerância, e a gente não vai estar perdoando o outro. É muito importante a gente ter essa consciência do perdão. Aí, a Joana de Ângeles fala assim para a gente: para que se mantenha o propósito de entendimento de si mesmo e da vida, faz-se necessário um percebimento integral de cada fato, sem julgamento, sem compaixão, sem acusação. Aí vem o preconceito, né? A gente vai gerando. E a gente precisa entender o seguinte: Jesus disse, amar ao próximo como a ti mesmo. Então, a gente está até preparado para amar o outro quando a gente se ama. E a gente só dá o que a gente tem. Então, se a gente tem preconceito com a gente mesmo, a gente vai ter preconceito com o outro. Esse meu preconceito com o outro está baseado num preconceito que eu tenho comigo mesmo de alguma coisa. Eu preciso trabalhar isso em mim para poder resolver isso com o outro. Certo? Condenação, né? Então a gente tem a culpa, o julgamento, o preconceito e vai para a condenação. A gente se condena e condena as pessoas que estão ao nosso redor a determinadas coisas, a ser fadado a determinadas coisas. Se nem Jesus nos prende, se nem Deus nos prendeu, porque Ele deu o livre-arbítrio para a gente, por que nós nos achamos tão potentes de prender pessoas, de prender a nós mesmos em determinadas situações? Estamos agindo totalmente fora daquilo que Jesus deixou para a gente, né? Que é o livre-arbítrio, que é a escolha, e e sem prisão nenhuma. Aí a gente entra em sofrimento profundo, e acontece a estagnação. A gente estagna diante de determinadas situações, diante de determinados problemas. E a gente vai carregando esse peso morto que vem do passado, gerando crenças com traumas, medos, derrotas, mágoas,
gerando impedimentos de crescimento na nossa caminhada existencial. Lá no livro Renovando Atitudes, ele também fala um pouquinho sobre a questão do karma. Então, certas ideias sobre o karma não condizem com a coerência e com a lógica da reencarnação, levando a interpretações distorcidas e irreais sobre as leis divinas. Karma, em sânscrito, quer dizer simplesmente ação. As nossas ações, ou seja, os nossos karmas, são positivos ou negativos de conformidade com o que fizemos e segundo com nossas convicções e valores pessoais. Então, assim, quando a gente se culpa, a gente gera um karma para a gente, porque a gente fica estagnado naquele problema. Então, as nossas ações é que vão gerar os karmas. E não o contrário, né? Os karmas não são dados para a gente por um ser superior que está nos julgando. É o nosso próprio julgamento que leva ao karma. Pensamentos automáticos, crenças intermediárias, crenças nucleares. A gente começa aqui das crenças nucleares, que vão gerar crenças intermediárias, que são as ações, e os pensamentos automáticos, que são a nossa própria condenação. Os pensamentos automáticos levam aos erros de interpretação e às ações das quais nos arrependemos. É preciso descobrir nossas crenças nucleares, trabalhar no sentido de modificá-las e transmutá-las, substituindo-os por outras positivas, assertivas para a nossa vida. Então, quando a gente descobre, nossa, eu acredito nisso, nossa, eu tenho esse defeito, eu posso. Quando a gente identifica e aceita aquilo, a gente tem capacidade de modificar aquilo com graça, com leveza e com harmonia. Assim, teremos condições de modificar o nosso karma, nossas ações, e ainda nesta vida, no agora, assim como Paulo de Tarso fez. Ele tirou aquela roupagem do velho homem e se transformou no novo homem, para mostrar para a gente que a gente pode fazer o que a gente quiser conosco mesmo dentro de uma mesma encarnação. É só a gente querer. Deus não julga os atos pessoais, mas criou leis perfeitas que dirigem o universo. Porque tens o livre-arbítrio como patrimônio, é que deves admitir que a vida dá chances iguais para todos. A diferença está na credulidade, nas crenças de cada um. Algumas formas negativas de pensar. Eu não posso mudar, é meu karma. Se a gente fica pensando nisso, a gente fica preso nisso, a gente realmente não vai conseguir mudar, percebe? A gente, tá bom, isso aqui pode ser um karma que eu me imputei na vida, mas eu quero modificar, então eu vou trabalhar para modificar isso. É assim que a gente precisa agir, para modificar, para sermos metamorfose na existência. Tenho que sofrer muito, são erros do passado, karmas, atos e atitudes que detonamos continuadas vezes, vida após vida, recebendo como consequência as reações decorrentes de nossa própria liberdade de agir. Por que então não mudar o nosso karma? Por que então não sermos metamorfose? A dor apenas nos serve como transporte das almas, de retorno ao amor, de onde saímos, fruto da paternidade divina. A função da dor é ampliar horizontes para realmente vislumbrarmos os concretos caminhos amorosos do equilíbrio. A mente pode ir em várias direções, mas durante esse bonito caminho eu ando em paz. Podemos escolher a paz, a felicidade e o amor. Escolher transmutar nossas crenças limitantes em crenças possibilitadoras. Então, a gente acredita que a gente não pode alguma coisa, que a gente é incapaz de alguma coisa. A gente pode transmutar isso e fazer com que aquilo seja uma possibilidade positiva para a nossa existência. A escolha é sempre nossa. Aí aqui a gente tem a história da borboleta. Vamos ouvir para que a gente possa entender o que ele vai falar. Eu não passou? Peraí. Não, aqui então, na verdade, né, eu pensei que era uma historinha que eu tinha colocado aqui, mas a gente tem que ser como a borboleta, né, que sai do casulo e se transforma num lindo espécime que agrada aos olhos de todas as pessoas. O Luiz Fernando Veríssimo diz assim: o mundo é como um espelho
que devolve a cada pessoa o reflexo dos seus próprios pensamentos e seus atos. A maneira como você encara a vida é que faz toda a diferença. A vida muda quando você muda. A gente reflete aquilo que a gente pensa, a gente reflete aquilo, a gente reverbera para o mundo aquilo que a gente pensa. Nossas estruturas de crenças e descrenças, emoções, todas as nossas estruturas internas e externas mudam. Jesus afirmou que as ações benevolentes impedem os efeitos negativos. Ele diz: muito lhes foi perdoado porque muito amou. Mas quem pouco se perdoa é porque pouco ama. Então, quanto mais a gente se perdoa, quanto mais a gente compreende os nossos processos, quanto mais a gente caminha no sentido de aprender com cada coisa da nossa vida, mais a gente evolui e mais a gente ama, mais a gente tem capacidade de amar. Reflitamos, pois. A gente tem ali aquele que muito amou foi perdoado. Aquele que muito sofreu. Então, aquele que muito amou foi perdoado e não aquele que muito sofreu. O amor resgatou a multidão dos pecados, não a punição com o castigo pelos erros cometidos. Então, vamos parar de acreditar que a gente precisa estar sempre sendo castigado. Vamos acreditar que a gente precisa sempre amar cada vez mais e que o amor é o caminho que vai levar a gente para as melhores condições, para a nossa elevação e para sermos metamorfose na nossa vida sempre. Não são necessárias punições, nem julgamentos ou castigos. São necessários compreensão, conhecimento, consciência de si mesmo e muito amor. O amor é o oxigênio para a alma, sem o qual a mesma se enfraquece e perde o sentido de viver. Joana de Ângeles. O amor é uma força que transforma o destino. Chico Xavier. Repensa e muda tuas ações e recria novos roteiros em tua existência. Transformar ações amando é alterar teu karma para melhor, atraindo pessoas e situações harmoniosas para junto de ti. O Osho fala: a felicidade não é um destino, é uma viagem. A felicidade não é amanhã, é agora. A felicidade não é uma dependência, é uma decisão. A felicidade é o que você é, não o que você tem. Então, a gente precisa aprender algumas coisas, né? E eu estou me incluindo nesses aprendizados também, porque eu ainda preciso caminhar muito. Primeira coisa é viver no agora. A gente precisa também entender que a felicidade é construída por nós mesmos e não por coisas externas. A gente pode se modificar a cada instante da nossa vida, ser metamorfose a cada minuto da nossa vida, com os aprendizados que as situações e que as pessoas vão trazendo para a nossa vida. Depende somente daquilo que decidir escolher para si. Aprenda a mudar sua vida, quebrando os paradigmas que a gente mesmo colocou para nos limitar. Ser feliz é deixar de ser vítima dos problemas e se tornar autor da própria história. É atravessar desertos fora de si, mas ser capaz de encontrar um oásis no recôndito de sua alma. É agradecer a Deus a cada manhã pelo milagre da vida. Ser feliz é não ter medo dos próprios sentimentos. Augusto Cury. A escolha é sempre nossa. A vida é apenas uma tela vazia. Você tem de pintar o significado nela. Lembra que a gente falou no início? É como se a gente fizesse um backup de tudo na hora que a gente vai reencarnar. A gente guarda aquele backup e a gente tem uma tela inteirinha em branco para pintar nessa existência. Por isso o dom do esquecimento é importante. Seja o que for que você pinte, será o significado da sua vida. E você está tendo uma oportunidade de fazer isso mais uma vez e com tudo zerado. Então,
Ao invés de mudar as coisas em qualquer direção ou dimensão externa, mude sua consciência. A mudança tem de ser interna. Somente a mudança interna pode mudar alguma coisa, caso contrário, todas as mudanças serão falsas. Osho. Tem que ser de dentro para fora. Tem que desabrochar de dentro para fora. Tem que ser interna a mudança, senão não ocorre. Como realizar isso? Transmutando as crenças limitantes. A gente tem, cada qual é responsável pelo desenvolvimento do seu eu profundo. A personalidade ego resulta da experiência de cada etapa, e a individualidade eu é a soma de todas as realizações nas sucessivas reencarnações. Então, a gente tem a possibilidade de se modificar a cada instante da vida. Isso está lá no Ser Consciente, no capítulo 1, ditado pela Joana de Ângeles para o Divaldo Franco. Nós podemos modificar tudo na nossa existência. Tudo. Em nós mesmos, não nos outros. A gente é responsável pelo nosso eu. Essa é a nossa grande responsabilidade. Lá no Despertar da Consciência, do Átomo ao Anjo, ele fala assim: a personalidade ego busca intensamente integrar-se à individualidade eu, ambas com necessidades e comportamentos distintos, embora pertencentes ao mesmo ser. Então, a gente tem sentimentos que vêm do ego, sentimentos que vêm do eu. Né? Muitas vezes a gente vai transmutando um sentimento do ego para se tornar uma possibilidade no eu. Né? Então, quando eu sou muito egoísta, isso é meu, é meu, é meu, é meu, é meu. Quando eu consigo perceber que isso pode ser nosso, eu já estou modificando aquele sentimento egoísta numa possibilidade altruísta. E vai ser assim com tudo. Até ela chegar na negação de si mesmo e na aceitação de si mesmo. Quando a gente se aceita e se ama do jeito que a gente está pronto para se modificar completamente. 7 passos para dominar o ego. Não se sentir ofendido, porque quando a gente se sente ofendido, a gente está dando razão para o outro, dando poder para o outro de nos ofender. Libertar-se da necessidade de ganhar. Aí vem aquela pergunta: eu quero ter razão ou quero ser feliz? Libertar-se da necessidade de ter razão, libertar-se da necessidade de ser superior, libertar-se da necessidade de ter mais, libertar-se da necessidade de identificar-se com seus êxitos, libertar-se da necessidade de ter fama. Nossa mente é uma entidade colocada entre forças inferiores e superiores, com o objetivo de aperfeiçoamento. Isso está lá em Libertação, do Chico Xavier. O grande enigma de Leon Denis, no capítulo 6, ele fala assim: quando os ruídos discordantes da vida material se calam, então a voz interior, a grande voz desperta, se faz ouvir. Essa voz sai da profundeza da consciência e nos fala dos deveres do progresso, da ascensão da criatura. Há em nós uma espécie de retiro íntimo, uma fonte profunda de onde podem jorrar ondas de vida, de amor, de virtude, de luz. Ali se manifesta esse reflexo, esse germe divino escondido em toda a alma humana, o reino de Deus que habita em nós. O reino de Deus não está fora, ele está dentro. E a partir do momento que a gente vai caminhando para esse processo de voltar para quem a gente é efetivamente, a gente vai encontrar esse reino de Deus em nós. E a gente vai, então, ter condição de abolir as crenças limitantes, de abrir perspectivas e de ser metamorfose o tempo todo, afinando o nosso cérebro com o nosso coração. É isso, pessoal. Então, é a mensagem que eu queria passar para vocês hoje. A gente tem condições de ser metamorfose na nossa existência, a gente tem condições de trabalhar no sentido da nossa modificação íntima o tempo todo, da nossa reforma íntima.
conseguindo perceber as nossas crenças limitantes e transmutando essas crenças limitantes em algo que seja produtivo para a nossa existência e sempre, sempre estando presente no agora, né? Deixando o passado no lugar dele e o futuro no lugar dele e vivendo o que a gente tem, que é o agora. Gratidão a todos. Até quinta-feira que vem, às 20 horas, aqui na página do Facebook do Centro Espírita Francisco de Assis. Namastê, beijo no coração de todos. Obrigada pela companhia.